Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momentos em comigo, Carol Costa, no nosso encontro semanal, todas as quartas-feiras, às 19 horas, horário de Brasília, na FIUC do Brau. Eu estou imensamente feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu estou de cabelo solto, eu tenho pele clara, estou de blusa azul, meu colarzinho azul, que é um coração, e atrás de mim está escrito AME, né? E a parede é clara. Bom, a nossa reflexão de hoje, ela se chama assim, encontrar a si mesmo. E o que a gente pode já analisar pelo título, encontrar a si mesmo? Qual o significado disso? Será que em algum momento de nossa vida a gente se perdeu de nós mesmos? Né? Então vamos mergulhar nessa reflexão da melhor maneira possível. Pode perguntar como que se encontrar se nunca se perdeu. Mas será mesmo que sois quem deveria ser? Será que você apenas se tornou mais um em meio à multidão? Ou será que você se tornou fruto do meio apenas? Aonde você não consegue ser você mesmo por medo do que os outros vão pensar e ainda assim acreditar que não faz sentido ser você mesmo naquele momento. Para se encontrar, primeiro é necessário se perder em meio aos seus próprios pensamentos, rever conceitos, padrões e até mesmo desejos. Ir de encontro com sua essência, pois com o passar do tempo e do meio em que está inserido, acaba usando máscaras para que não usem suas fraquezas contra você mesmo. É que às vezes não, se a gente for analisar, a maioria das vezes, né? A maior parte do tempo nos é ensinado a nunca mostrarmos quem realmente nós somos, a sempre usar aquela bela, linda máscara, dizer que tá tudo bem, tá tudo certo, naquela falsa realidade, ou como alguns podem até chamar, mentira floreada, né, de que a vida é perfeita. A vida, na verdade, ela não tem nada de perfeita, né? Ela é perfeitamente imperfeita, porque nós passamos por altos e baixos, nós temos muitos momentos e muitas dificuldades pelo caminho. Não quer dizer que quem vive dentro da palavra, ela também não passe por algumas provações, pelo contrário, às vezes essa pessoa ela passa muito mais por provações do que aquela pessoa que está no meio do mundo. Lembra de uma parábola que fala assim, que é um trecho, né, do filme Deus Não Está Morto, onde a senhorinha ela está na casa de repouso e o filho é muito bem sucedido, mas ele não tem escrúpulos e ele também não acredita mais em Deus. Então ele pergunta para a mãe, fala: mãe, como pode, né? A senhora sempre foi uma pessoa tão boa, fez o bem da melhor maneira que a senhora pôde, e a senhora está aqui sem poder me reconhecer, enquanto eu não faço nada certo, né? Uso as pessoas, faço tudo ao meu favor e eu tenho tudo que eu quero. E o que aí ele pergunta, né? Aonde está o teu Deus? E ela responde naquele instante de lucidez e falando assim, que o diabo, né? Ele, que ele faz? Ele dá tudo o que você quer. E ele é uma prisão que sempre está aberta. E quando chega num momento, né, que é do desenlace nessa terra, ele fecha e não tem mais tempo para você recorrer, para rever os seus pensamentos, né, as suas atitudes. E ela diz, ele faz isso, né, não te coloca em provação em nenhum momento, porque ele sabe que se ele colocar provações no seu caminho, você vai recorrer a Deus e é algo que ele não quer, entendeu? Então, assim,
é entender que mesmo que você viva dentro da santidade, né, mais próximo do seu eu divino, da espiritualidade, você também vai ter muitas provações, vai ser muitos testes para realmente saber se você está indo pelo caminho certo, se você realmente quer aquilo. Mas a gente tem que pensar sempre no livre-arbítrio, né? Independente daquilo, das escolhas que você faça, hoje a gente tem que lembrar que tudo haverá uma consequência, né? Lá no futuro a gente vai colher. Às vezes a gente colhe muito rápido uma coisa, outras o tempo se encarrega de entregar pra gente. Mas nem toda, como diz, nenhuma ação fica sem resposta e sem, vamos colocar assim, sem um retorno, né? Então por isso é importante a gente pensar, analisar realmente o que a gente quer para nossa vida. Se a gente quer coisa boa, a gente tem que também fazer coisas boas. Não adianta você querer colher flores se você planta espinhos, né? Então a gente tem que ir por esse caminho. Voltando à nossa reflexão, ele fala assim: se descobrir novamente, por que não? Novos sabores a serem explorados, novas sensações, exteriorizar as emoções que por tantas vezes ocultou, desprender-se do superficial e mergulhar fundo em si mesmo. Um pouco a cada dia, até que se torne um hábito a ter o olhar afetuoso por si mesmo. Sabe aquelas escolhas que cabiam até ontem? Então, hoje elas não cabem mais. E a sua consciência te grita desesperadamente que as escute. O que isso quer dizer? É reconhecer e ver que você tomou uma atitude, uma escolha, né? Fez uma escolha naquele momento, porque fazia sentido, mas hoje não faz mais. É você entender que muitas coisas que você errou no passado, você não precisa passar por aquilo de novo. É entender também que, como diz aquele ditadinho, né? Quando a gente erra pela primeira vez, é por desconhecimento, então tudo bem. A partir da segunda vez, se torna uma escolha. Então, quais são as escolhas que você tem feito para sua vida? O que você de fato quer? Você quer coisas boas, quer passar por situações difíceis? Eu não sei por qual momento você está passando, não sei ao certo, né? Por que essa mensagem tem que chegar até você, mas eu quero que você saiba que a gente não muda o passado, a gente só tem aquela vontade, aquele anseio, mas a gente pode mudar nosso futuro a qualquer momento, a partir do nosso hoje, né? E a gente tem que lembrar uma coisa importante: em todo lugar que a gente passa, nós deixamos um pouquinho de nós, né? Nós colocamos um sorriso, nós colocamos uma essência, a gente deixa um pouquinho de nós e leva um pouquinho do meio, e que você sinta saudade de coisas boas, e que tudo que for ruim, deixa pra lá, já passou. Não adianta você ficar remoendo, relembrando coisas que vão te fazer sofrer novamente. É como diz a monja Coen, né? Às vezes a gente coloca datas, né? Datas comemorativas de situações ruins e a gente fica relembrando. Por que a gente não tem esse mesmo hábito de lembrar coisas boas? Enfatizar aquilo que é bom. Se nós somos capazes de nos adaptar às coisas ruins, nós temos a mesma habilidade de nos adaptarmos às coisas boas, que valorizamos, né? Que temos essa nova perspectiva. Então vamos lá. Não é apenas escutar e deixar para lá. Ao invés disso, é compreender o real significado e colocar em prática. Interiorize em seu ser um dia por vez até que consiga entender o que realmente importa. Não permita, como antes, que pessoas que um dia conquistaram sua confiança e mesmo assim a jogaram fora, voltem ao seu meio, pois se fosse uma amizade verdadeira, não teria se findado. A gente tem que lembrar
que tudo nessa vida a gente fala assim, dá uma segunda chance. Existem coisas, situações e principalmente pessoas que a gente tem que pesar muito. Porque às vezes a pessoa ela não muda, a situação não muda, né? Então assim, a gente tem que analisar com muito carinho. Porque às vezes você dá essa segunda oportunidade é só para ter certeza que aquela pessoa vai te machucar. Na amizade, no relacionamento, até mesmo em relações profissionais. Não deu certo uma vez, não bata mais naquela porta, não faz sentido. Teve uma razão para você sair dali, não tente regressar, que às vezes vai ser muito difícil e até ruim esse retorno para esse lugar. Amizades duradouras são aquelas que te elevam, mesmo que haja momentos obscuros. Eles estarão ali para te puxar para o novo da vida. Bom, a amizade não é só momentos bons, a amizade também tem essas oscilações. É às vezes dar conselhos, né? É entender, mas tem uma coisa que a gente tem que entender também. Amigo que é amigo, ele fala aquilo que você precisa ouvir, mas ele não fala em momentos inadequados, porque ele sabe o momento certo de, puxar essa orelha. E como diz, assim, eu pego muito o que o pastor Cláudio fala, que todas as pregações dele, ele dá uma puxadinha de orelha em todo mundo e a gente não fica chateado, porque ele leva o detalhamento da palavra, né, a palavra de Deus, ao nosso cotidiano e de uma forma tão leve que a gente compreende e não se ofende. Então, quando alguém vai falar algo pra gente, ou a gente for falar algo para alguém, a gente tem que ter esse olhar, né, esse carinho com a palavra, porque a gente tem que lembrar. Uma vez que a palavra for dita, um tapa dado ou uma flecha lançada, ela não volta atrás. Então é muito importante nós termos esse cuidado com aquilo que a gente coloca para fora, né? Encontre razões, mesmo que as próprias razões não sejam lógica, porque muitas vezes a lógica faz você se perder em meio a padrões alienados. Quando há liberdade em demasia, surge a libertinagem e se perde o real significado das coisas e a importância das pessoas que lhe rodeiam. Bom, o que isso tem a ver em encontrar a si mesmo? É porque a gente tem que pensar assim, não tem aquela frase, né? Tudo que eu quero, eu posso. Tudo que eu posso, eu devo. E a gente vai indo nessa escala. Porque assim, a gente tem que pensar nas consequências. É a gente ter essa maturidade hoje e mostrar para os jovens, né, que a vida não é um oba-oba, que as consequências vêm sim, e que a gente não precisa de certos artifícios para fugir da realidade. Antigamente, né, o que era fugir da realidade? Era ler um bom livro, fazer um exercício, conversar com os amigos. Hoje existem outras formas, né, que as pessoas estão utilizando. Cada um faz a escolha que lhe cabe e que faz sentido para ela naquele momento. Eu não sou ninguém para julgar a escolha de cada um. Mas como eu sempre digo, a sua escolha ela não pode ser imposta ao outro, né? Se a pessoa quer estar ao seu lado, quer conviver com você, ela vai até um limite e você vem até um limite. E assim a gente vai criando, né, um elo e a gente vai estabelecendo conexões. E as conexões levam tempo. E a gente tem que ser nós mesmos, independente do que o outro vai pensar. Não finja ser A se na verdade você é B. Seja B. Seja você mesmo, independente do que os outros vão pensar ou vão dizer. Pessoas não são objetos para serem possuídos e descartados. Pessoas têm sentimentos. Talvez seja o local onde está hoje, ou será seus olhos que perderam a essência do divino. É a gente entender que
Nós somos igreja, nós somos feitos à semelhança de Deus. Nós somos pessoas, temos sentimentos, nós temos o livre-arbítrio de ir e vir, nós temos a nossa própria responsabilidade, nós temos nosso senso, né, do que é certo, do que é errado, e nós não podemos subjugar ninguém, né, independente da sua crença, da sua raça, do seu poder aquisitivo, de nada. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente espera do outro, né? Então assim, a gente tem que ter aquele olhar mais simples possível, de que tá tudo certo, tá tudo bem e as coisas estão caminhando como devem ser, e respeitar. Se a pessoa não quer ficar do seu lado, tá ok. Se não é pra você ficar naquele lugar, ok também. Então assim, a gente tem que analisar e refletir cada coisa que acontece na nossa vida. Lembre-se, o mundo lhe dará o que é superficial, enquanto o sagrado lhe concede algo duradouro e até mesmo além da vida. Aproveite cada momento, pois ele é único, e mesmo que tente recriar, ele não ocorrerá da mesma forma, com a mesma intensidade e paixão. Então a gente tem que analisar que a nossa vida é muito importante para ser tratada como qualquer coisa. E não é errado a gente se colocar em primeiro lugar, porque como você vai ajudar o coleguinha se você não está bem? Primeiro a gente arruma a casa para poder receber visita. Então assim, essa analogia é um pouco boba, mas ela faz sentido no sentido, né? Faz sentido no sentido de que a gente tem que estar bem com nós mesmos para que alguém consiga adentrar a nossa vida. Gratidão por terem ficado até aqui. Espero vocês na próxima semana, aqui no Momento Zen. Um beijo e fiquem com Deus.